Olá, meu nome é Vanessa Maria Pereira, sou arquiteta e urbanista e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre a importância da restauração dos imóveis históricos, né? Quais os critérios de intervenção e como é que a gente pode definir os novos usos. Essa palestra é uma contrapartida social do projeto de conservação, modernização e acessibilidade da sede do Círculo Ítalo-Brasileiro de Santa Catarina, localizada na cidade de Florianópolis. Bem, essa palestra seria ministrada como parte de um seminário que seria realizado em maio de 2020, mas em função da pandemia de Covid-19, esse seminário não pôde ser realizado e foi substituído então por essas atividades digitais, virtuais, né? Bem, primeiramente, eu gostaria de destacar que essa minha fala, ela visa abordar algumas questões sobre a importância da salvaguarda do patrimônio cultural edificado, não apenas para a preservação da memória coletiva e da identidade de uma comunidade, enfim, que preserva esse patrimônio cultural, mas também como uma estratégia para o desenvolvimento de soluções mais sustentáveis para as cidades contemporâneas e as cidades do futuro. Bem, primeiro eu queria voltar um pouquinho numa questão conceitual mais inicial, para a gente compreender que um patrimônio, quando ele é patrimonializado, ele significa que ele guarda em si valores que permitiram ou promoveram esse processo de patrimonialização, né? E para garantir que esse patrimônio seja resguardado com a devida responsabilidade e que passe por ações de preservação e de promoção adequadas, é preciso conhecer que valores esse bem guarda, né? Que valores ele tem que o levaram à sua patrimonialização. Esses valores, eles podem ser de diferentes naturezas, né? Eles podem ser os valores de identidade, de memória de um lugar, de um povo, podem ser valores artísticos, arquitetônicos, voltados à sua materialidade, à questão estética, mas também pode estar atrelado a questões intangíveis, como o conhecimento que tem por trás da construção daquele bem, as técnicas construtivas, os projetistas, os construtores, né? Então é uma gama de valores que pode estar por trás desse bem. Além dos seus valores individuais, ele pode também apresentar valores coletivos, então como parte de um conjunto maior ou de uma paisagem urbana ou rural, enfim, de diferentes formas de compreensão do território. Então, apenas quando a gente conhece de fato esses valores, é que nós podemos então pensar em estratégias de proteção e de promoção desses bens, né? Porque estes bens, eles vêm de um passado, eles têm uma história, porém eles estão aqui agora, na cidade contemporânea, vivendo nas dinâmicas contemporâneas e são habitados, utilizados por pessoas com demandas atuais, com necessidades atuais. Então, quando a gente pensa em cidade, em patrimônio, em conjunto histórico, muitas vezes a gente é levado a pensar, a refletir sobre o passado. Mas, de fato, se nós formos pensar, nós estamos lidando com um bem do presente e que vai sim, e que o objetivo, né, que existe com o objetivo de ir para as gerações seguintes, para o futuro. Bem, a gente tem atualmente, vem sendo discutido muito amplamente no mundo inteiro, a Agenda 2030 estabelecida pela ONU. Nessa agenda, assim, muito resumidamente, a gente percebe a necessidade de buscarmos soluções ambientalmente e socialmente sustentáveis, né? Para que as cidades do futuro possam ser cidades mais sustentáveis do que as cidades atuais.
Então eu pergunto, né, o que pode ser mais sustentável do que aproveitarmos as edificações e as estruturas urbanas existentes, executadas com materiais de altíssima qualidade e impregnadas de memória e identidade? O que pode ser mais ambientalmente e socialmente sustentável do que reaproveitar esses lugares e essas edificações? Então, para a gente buscar inserir esses bens que já existem, essas cidades, essas edificações, num planejamento de futuro, como que a gente pode fazer isso sem que as mesmas percam os seus valores? Existe uma questão, então, que precisa estar clara. Se esses são os valores a serem resguardados, eles não podem ser perdidos na medida que esse bem passa para o futuro, né? Passa a ser planejado como um lugar do futuro. Um risco grande que existe quando nós pensamos o patrimônio sem conhecer de fato os seus valores é que este seja esvaziado dos seus significados, daquilo que fez com que ele fosse compreendido como importante, como digno de permanecer, de perpassar pelo tempo. Neste sentido, então, para que a gente possa pensar e planejar esses bens para o futuro, nós precisamos ter muito claros quais são os critérios de intervenção nessas edificações e nesses conjuntos históricos, né? Sejam eles urbanos ou de outra escala. Porque para nós, arquitetos, os critérios ligados à materialidade, eles são muito claros e classicamente muito defendidos. Então a gente deve manter os materiais originais, os elementos integrados, as formas que refletem as decisões projetuais. Então já existe um certo consenso de como proceder nos critérios relativos à materialidade desses bens. Também é muito comum nós arquitetos, abordarmos questões que são necessárias para adaptar esses bens aos usos atuais. Então, há questões de conforto térmico, acessibilidade, normas de higiene, normas de segurança, né? Essas mudanças são largamente aceitas pelos órgãos de preservação, desde que garantidas questões como a legibilidade dos tempos e o respeito às pré-existências. Ou seja, nós sabemos o que fazer quanto à materialidade, né? Temos muita discussão sobre isso. Os órgãos de preservação já entendem que adaptações são necessárias, ou seja, a gente pode levar isso para o futuro como um elemento com qualidade, com boas condições de habitabilidade. Porém, existe uma questão, que aí é uma reflexão que eu gostaria de trazer aqui para a gente poder pensar um pouco sobre esse patrimônio para o futuro. Como que a gente consegue pensar nesses conjuntos, nessas edificações históricas, nos planos de cidade de futuro, sem esvaziá-las de valor e de significados? Como que então elas podem integrar esse planejamento? Outra reflexão que eu queria colocar, na verdade uma observação, é que estudando os processos de preservação no Brasil, que acontecem então desde a década de 30, a gente percebe que muitos desses bens que foram patrimonializados, eles têm nos seus processos de preservação uma total falta de clareza de quais são os valores que justificaram a preservação daquele bem. E isso dificulta sobremaneira a definição de critérios para a intervenção nesses bens. Porque muitos deles, claro que têm um valor histórico muito claro, um valor arquitetônico muito claro, mas ele não tem ali, no processo, o que aquele bem significava naquele momento que permitiu a sua preservação. E isso dificulta, então, futuras intervenções. Além da falta de clareza, também a gente percebe que muitos desses processos, eles são focados apenas na questão material, né, da materialidade daquele bem. E eles ignoram atributos relativos aos seus valores intangíveis, né? Ou seja, aquilo que está por trás da materialidade, aquilo que está por trás do objeto. Então, os conhecimentos, as técnicas, os valores sociais, né? Tem uma frase da Márcia Chuva, que ela cita, inclusive na Revista do Patrimônio do IPHAN, número 34 de 2012, a página 163, que é uma frase que para mim deixa muito claro essa questão da preocupação de preservarmos para além da materialidade. Então ela coloca o seguinte:
A percepção de cidade apenas como patrimônio cultural, material, induz a um entendimento limitado dos moradores e usuários cujos modos de vida estão vinculados àquele espaço. Se esta população for expulsa do sítio tombado, cabe perguntar o que exatamente se pretendia preservar daquele amontoado de pedra e cal. O que eu acho que ela coloca aqui é muito relevante, porque a gente pensa em preservação do patrimônio e imediatamente remete, principalmente para nós arquitetos, remete à preservação do objeto material. Mas para a gente pensar como esse objeto pode se tornar parte de um futuro, do futuro de uma cidade sustentável, a gente precisa pensar em como ações de desenvolvimento urbano, econômico, social, podem ser empreitadas nessas regiões sem reduzir o patrimônio à sua materialidade e destituí-lo de sua alma. Então, como a gente pode pensar nessa preservação a partir do ponto não apenas da sua característica material, mas daquilo que é intangível e está por trás? É possível, então, pensar o patrimônio nas cidades do futuro sem gerar processos de gentrificação? Chamados também por Upiano Bezerra de Menezes como processos de nobilização ou fetichização. Nas minhas reflexões, só há uma maneira de pensarmos como integrar o patrimônio cultural às cidades sustentáveis do futuro, atribuindo critérios de intervenção adequados não apenas para sua materialidade, mas principalmente aos seus valores intangíveis. E esta forma de conhecer esses valores, ela só é possível quando a gente conhece profundamente o bem, por si mesmo, pelo conjunto ao qual pertence, ou pelo valor que lhe é atribuído pela população detentora. É preciso também conhecer com profundidade os seus processos históricos, os processos naturais, as sucessões de população, de uso, seus processos de abandono, de reutilização, de ressignificação, que são intrínsecos aos processos urbanos. Sem este conhecimento profundo do bem, é impossível atribuí-lo um uso que garanta sua participação saudável na cidade do futuro. Então, a gente precisa refletir. Se nós só temos um caminho, que é pensar o patrimônio para o futuro. Se a própria ONU, na Agenda 2030, trata da questão de sustentabilidade, nós temos que refletir se não é o patrimônio cultural, as áreas urbanas já construídas, já edificadas, o nosso melhor caminho para chegar a uma cidade sustentável. Quando a gente vê discussões sobre cidades inteligentes, a gente percebe que os atributos que são colocados pelos especialistas se referem a questões que as cidades e os conjuntos históricos trazem com muita propriedade, como questões de escala, como questões de múltiplos usos, de você ter acesso aos lugares a partir de um caminho possível de ser percorrido a pé. Então, todas essas características, elas estão presentes no patrimônio, nas cidades, nos conjuntos históricos, são sim muito adequadas ao futuro de uma cidade mais sustentável, mais inteligente. Porém, apenas conhecendo profundamente esses processos os valores e os atributos, as características desses bens, nós podemos pensá-los sim no futuro, sem que causemos grandes problemas sociais. Não é simples, não é um processo fácil, eu acho que cabe aqui ainda muita reflexão, muita pesquisa, mas é importante nós discutirmos esse assunto enquanto arquitetos, enquanto planejadores urbanos, enquanto gestores culturais. Porque se nós não discutirmos o real papel do patrimônio cultural nas cidades do futuro e tratarmos apenas de um bem do passado, nós não teremos como parceiros grande parte da população.
Para grande parte da população, o calçamento em paralelepípedo, as casas antigas de um pavimento térreas ou de 2 pavimentos, elas são símbolo de atraso. Elas só vão ser símbolo de futuro quando nós conseguirmos fazer essa ponte entre o que tinha qualidade no passado, ser sim possível de trazer qualidade para as nossas cidades do futuro. Bem, era isso que eu gostaria de colocar, é mais uma indagação, uma reflexão que pode levar a pensarmos como vamos planejar o futuro das nossas cidades. A partir desse conhecimento profundo dos valores dos bens, a partir de uma discussão permanente com a comunidade, que atribui valor a esse lugar, a qual pertence esse lugar. É isso. Até mais.